O pecado gera culpa e é usado pelas religiões como instrumento de controle. Estamos aqui para mais um vídeo e conto com o seu like e compartilhamento. Segundo o grande historiador francês Jean Boterroz, falecido em 2007 aos 93 anos de idade, Boterroz, que foi um renomado especialista em cultura mesopotâmica e no Oriente Médio, Boterroz afirma que quando o pecado surgiu na Mesopotâmia antiga, não era um conceito moral, mas administrativo. Por exemplo, um sacerdote fazia uma oração errada a determinado deus e o deus se zangava. Ou até mesmo uma família sacrificava uma cabra errada a determinada deusa e a deusa, por sua vez, se vingava. De modo que tanto o sacerdote como a família acreditavam que haviam feito tudo certinho para o seu Deus. Entretanto, vinha uma terrível seca, ou uma forte tempestade, ou até mesmo morria um ente querido. Dessa forma, eles acreditavam que estes castigos, supostamente oriundos de Deus, era culpa do pecado deles. Portanto, todas as desgraças que aconteciam, os pecadores atribuíam aos seus próprios pecados. Dessa forma, a criação mesopotâmica do pecado foi a forma de transferir a culpa do Criador onipotente à criatura impotente. Isto é, a ideologia do pecado foi criada para controlar o homem através de um conceito metafísico. Deus é sempre bom e justo, e nós somos os pecadores, portanto, errantes. Somos os culpados por todo o mal que vem sobre nós. Ou seja, Deus não tem culpa de nada. Nós somos os culpados de todas as desgraças que acontecem em nossas vidas. Por conseguinte, se cair um raio sobre a minha cabeça, eu que sou o culpado. No judaísmo, pecar é transgredir a lei. Portanto, se o indivíduo não guardar a lei de Moisés, a Torá, ele peca. Mas os judeus têm uma forma mais distintiva de enxergar o pecado, porque eles dividem as chamadas transgressões da lei de 3 formas específicas. Então, para os judeus, pecado é quando alguém deixa de guardar a lei de Moisés involuntariamente, por não saber, por não ter lembrado, ou até mesmo por engano. Já a transgressão, no conceito judaico, é quando alguém voluntariamente deixa de guardar a lei de Moisés. Contudo, o transgressor se arrepende e nunca mais volta a cometer tal erro, tal transgressão. Já a iniquidade, na visão judaica, é quando alguém de forma consciente não guarda a lei de Moisés, não se arrepende e continua cometendo tal erro. Para entendermos a visão cristã de pecado, é necessário fazermos a leitura de Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Dessa maneira, segundo a visão cristã acerca do pecado, Adão e Eva pecaram, por conseguinte, todos que vieram após eles
pecaram também porque já nasceram, herdaram a natureza pecaminosa deles. É o que diz a Bíblia, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, já nascemos arrombados por causa de Adão e Eva. Seu pegadão! E o cristianismo traz uma solução para os nossos problemas. Você tem que aceitar a Jesus como o único salvador de sua vida para que os seus pecados sejam perdoados, purificados. Aí eu pergunto, se Jesus morreu por nossos pecados, por que ainda continuamos pecando depois que aceitamos a Jesus? Aí depois da conversão, começa o joguinho do ioiô pernicioso na vida dos cristãos. O cara mata, inferno. Pede perdão, céu. Rouba, inferno. Pede perdão, céu. Estupra, inferno. Pede perdão, céu. E pior é que uma pessoa que vive uma vida quase idônea, não rouba, não mata, não estupra, cumpre os seus deveres de cidadão, ama a sua família e ajuda os necessitados. Mesmo se esta pessoa tiver este padrão exemplar de vida, mas não aceitar a Jesus, este é mais pecador do que o pecador que mata, rouba e estupra, portanto merece o castigo do inferno, vai passar durante toda a eternidade no inferno. Aí eu pergunto, cadê o livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio. Ou você aceita, ou inferno. Ou dá, ou desce. Agora imagine um adolescente que vive debaixo desse jugo, desta culpa, desta doutrina maligna do pecado. Ele se masturba porque ele está seguindo o curso normal da natureza, ele está cheio de hormônios, então ele se masturba, normal, isso é normal. Mas o pastor diz, olha, você que se masturba, você vai para o inferno. E aquele jovem ouve esse tipo de coisa, é pressionado, gera dentro dele, que está em um processo de formação e, sobretudo, formação intelectual, que não tem sequer o seu cérebro ainda formado, ele começa a ouvir aquelas pregações dizendo que se ele não parar de efetuar o 5 contra 1, que ele vai para o inferno. Então ele ora, ele jejua, ele faz campanhas, mas nada resolve. Então ele se acha o mais terrível, o mais abominável dos pecadores. Isso desencadeia nele uma depressão. Ele não consegue fazer a vontade de Deus. E cada vez mais são as pressões da igreja sobre a vida dele. É por isso que nós temos muitos adultos hoje com sérios problemas sexuais, e muitos até são maníacos sexuais, pelas torturas psicológicas que sofreram dentro destes ambientes que são completamente nocivos a seres humanos normais. É por isso que é grandíssima a taxa de suicídio entre jovens cristãos. Logo, que Deus é este que dá desejos incontroláveis às suas criaturas e depois lança-as no inferno porque elas não conseguem controlar os desejos incontroláveis que ele mesmo deu? Sim, você dá o seu dízimo certinho, mas continua cheio de dívidas, doente, sem sua própria moradia, portanto morando de aluguel, na casa daquela sogra chata. Então o pastor dirá que é culpa do seu pecado, ou seja, você está em pecado. Quando passa aquela morenona, né, na rua, aquela loirona, você olha, ou
você não tem fé suficiente para receber a vitória da parte de Deus. É assim que eles dizem. E assim a religião continua controlando as pessoas mais fragilizadas e ignorantes. Afinal, Deus é sempre bom e justo e você é o culpado por seu infortúnio. Por isso, o fundamentalismo religioso é a causa de muitas doenças e transtornos mentais. E os hospícios estão cheios de pessoas que foram oprimidos dentro de instituições religiosas. Cuidado com a sua saúde mental. Cuidado. Galera, obrigado por assistir mais a este vídeo. Vocês são muito valorosos para mim e têm me dado um grande apoio para a proliferação do conhecimento e o combate à ignorância. Forte abraço. O like e o compartilhamento